Estamos de volta com o Fazendo Escola. Nossa discussão hoje é sobre as políticas públicas na gestão escolar. Minha pergunta vai para a professora Clélia. Professora, qual é a ponte que o Conselho Nacional de Educação faz com os conselhos estaduais para que a teoria venha para a prática? Bom, Maria, é um grande compromisso de todos nós educadores, ou que estamos em determinados pontos estratégicos do governo federal, levar adiante essa política de uma educação do tamanho do Brasil. Precisa de ter não só o sentimento de paixão, que o professor Hildo colocou, mas também um sentimento também de indignação frente às grandes injustiças em relação à exclusão social e à exclusão escolar. Então, diante desse quadro, desse contexto, o Conselho Nacional de Educação optou por um plano de trabalho que tem na base a preocupação com a aprendizagem enquanto direito social. E o Conselho sozinho não daria conta de fazer isso. E certamente não é a intenção também do Conselho. Então, houve, por bem, uma integração nacional, que a gente faz mensalmente um encontro com o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação, no sentido de avaliar as práticas educacionais e, mais do que isso, discutir a legislação do ponto de vista de que ela possa aparecer lá na ponta, lá na sala de aula, e estabelecer também mecanismos para que essa política aconteça. Porque o coração do sistema é a escola. Então, nós não podemos ficar falando para nós mesmos, mas nós precisamos de falar na horizontalidade com os sistemas de ensino e falar também de forma vertical, de uma forma de integração com todas as unidades escolares. Então, esse é um grande desafio, até porque a elaboração de um parecer não é neutro. Quando o Conselho elabora um parecer, ou que tem uma resolução, qual é a concepção que está ali? Que educação nós queremos, que prática pedagógica nós queremos implantar? Professora Lucilena, como é que a senhora avalia essa atuação do Conselho Nacional? Acho que o Conselho Nacional está cumprindo com o seu papel, especialmente na articulação com os conselhos dos estados, das unidades federadas. Agora, o papel do Ministério da Educação é de apoiar os sistemas de ensino. Veja vocês que nós não temos, a União não tem uma rede de escola, exceto a rede de educação tecnológica. Quem as tem são os estados e os municípios. Então, nosso papel do Ministério da Educação é o de prestar assistência técnica e financeira aos estados. E aí, nesta disposição de participar com os estados e municípios na implementação da política nacional, eu destacaria dois grandes programas, duas grandes ações que estamos desenvolvendo. Um é o do programa de valorização e formação continuada de professores. Veja, nós criamos uma instância, a CAPEMP, Coordenação de Aperfeiçoamento do Professor do Ensino Médio e Tecnológico, onde, com a representação dos sistemas municipais e estaduais, estamos discutindo, propondo, elaborando uma política não só de formação, mas de valorização dos professores. Então, eu acredito que essa interlocução do Ministério com os sistemas de ensino é fundamental no sentido do fortalecimento das políticas públicas. Mas uma das ações também do Ministério tem como alvo o currículo escolar, Estão sendo realizados fóruns, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Uma outra instância que criamos é o do Fórum Permanente do Curricular do Ensino Médio. Deste fórum participam os coordenadores do ensino médio e representantes das nossas instituições de ensino superior, que é a agência formadora dos novos quadros para o ensino fundamental e médio. E qual que é o objetivo do fórum? O objetivo do fórum é aprimorar as orientações curriculares existentes e discutir estratégias de implementação. Veja, nós estamos preparando, organizando para, ao longo desse semestre, um seminário que deverá ter como foco as orientações curriculares, ampliar a discussão
sobre as atuais orientações curriculares que estão expressas nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Então, deverá acontecer 5 seminários regionais ao longo do mês de outubro e um seminário nacional no início do mês de dezembro, que tem como resultado, ou pelo menos a expectativa em relação ao resultado dessa ampla discussão sobre as atuais orientações curriculares, é a definição, é a busca do avanço, né, em relação às disposições vigentes, mas cuidando também da sua forma de implementação. Professor Hildo, o senhor promoveu uma série de ações no seu estado, o Acre, para implantar uma nova política de educação, para valorizar o professor, mexer nos salários do professor. Queria que o senhor falasse sobre a sua experiência e como que o senhor conseguiu provocar essas mudanças. Na verdade, essa foi uma ação coletiva, né? Não foi uma ação individual. A primeira coisa que nós, que expressa essa vontade coletiva é que no nosso programa de governo existia uma diretriz geral de elevação da qualidade da educação no estado do Acre. Garantir que os nossos alunos aprendessem mais e melhor para resolver os nossos problemas, os problemas da nossa sociedade. E a primeira ação nossa foi definir o que é importante que os nossos alunos do Acre aprendam na atual conjuntura, né? Com os problemas, referenciados nos problemas da sociedade acreana, né? Considerando as diversas culturas, porque nós não podemos falar hoje da cultura acreana ou da cultura brasileira. Nós temos que falar das diversas culturas que compõem os estados e no nosso caso, né, que compõem o nosso estado, né, considerando a diversidade, né, que existe no nosso povo. Então nós estabelecemos que a principal meta era construir um projeto de escola. E dentro desse projeto de escola, definir responsabilidades. E ao definir responsabilidades, você também tem que definir direitos, condições de trabalho, condições de vida. Então, o principal debate, o debate impulsionador das mudanças que ocorreram na educação no nosso estado, foi o debate do currículo. E condicionado a serviço desse currículo, nós tivemos que travar outras discussões. Entre elas, a questão da valorização dos trabalhadores em educação, né? A questão do estabelecimento de metas. Foi feito um aumento de salário? Sim, discutimos também. Mas em contrapartida, o que foi cobrado? Em contrapartida, está sendo cobrado dos professores que eles estudem mais, que eles planejem melhor suas atividades e que eles, fundamentalmente, procurem diagnosticar quem são os seus alunos. Houve resistência, professor? Houve resistência no processo de discussão, porque como essa não é uma metodologia, digamos assim, não existe uma cultura dessa metodologia de trabalho, algumas pessoas não entenderam direito o que se estava querendo fazer. Então a resistência se colocou no processo de discussão. E nesse processo de discussão e de implementação desse projeto de escola, essas resistências estão sendo vencidas naturalmente, né? O fundamental é que houve um consenso básico, né? Um consenso básico mínimo em torno de que os nossos alunos precisam aprender mais e melhor, e em torno de que essa aprendizagem não pode ser uma aprendizagem abstrata, tem que ser aprendizagem de ciência, como bem falou uma professora no vídeo, a diretora de uma das escolas aí apresentada, que esse conhecimento tem que ser para resolver os problemas de agora, os problemas do povo, né? E eu acho que essa é a qualidade social a que nós nos referimos, né? Não é a ciência pela ciência, mas é a ciência como um instrumento de transformação da realidade, de resolução de problemas. Mas o professor só pode fazer essa abordagem contextualizada se ele conhecer a realidade social em que a escola está inserida, se ele conhecer a realidade e os problemas que vivem os alunos a quem essa escola atende. Agora, então, tudo isso... esse processo diagnóstico é o ponto de referência, né, que a escola precisa fazer, e isso que nós pedimos. Foi isso que no processo de discussão de salário, nós dissemos, olha, não dá para ter um salário melhor sem que essas tarefas básicas sejam cumpridas pela escola. Diagnosticar quem são os seus alunos, estabelecer um currículo efetivo para os problemas desses alunos e garantir que esses alunos aprendam
aprendam conhecimento científico. Então, esse é o básico. Então, discutindo isso dentro desse contexto, nós, então... Qual foi o resultado que vocês conseguiram depois de 4 anos, né, de trabalho? Bom, os resultados é que, nas avaliações do SAEB, né, do Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira, quando nós chegamos na Secretaria em 99, o Acre figurava como um dos piores estados da federação em termos de proficiência da aprendizagem. Nós disputávamos as últimas colocações. E na avaliação que ocorreu agora em 2003, o Acre foi o estado que mais subiu do ponto de vista da aprendizagem. Nós subimos 16,1 pontos percentuais comparado com a penúltima avaliação. E nos colocamos hoje em proficiência de língua portuguesa e matemática no patamar da média nacional. E no caso da matemática especificamente, nós estamos acima da média nacional. Isso certamente é resultado desse processo de discussão, de todas essas mudanças que foram feitas, dialogadas com a comunidade, com os professores e com a sociedade no seu conjunto. Eu gostaria que vocês avaliassem o trabalho que foi feito no Acre, as professoras. Diga, professora Lúcia. Esse resultado, esse crescimento, esse salto é particularmente expressivo. Isso por quê? Porque nós sabemos que as mudanças em educação, elas demoram para produzir o resultado esperado. Então, não foi pouca coisa o que o Estado do Acre conseguiu. Mas eu gostaria que o Wildo pudesse nos dar alguma informação, na avaliação dele, se ele consegue identificar já no estado do Acre, uma mudança no padrão de organização do trabalho da escola. Porque nós sabemos muito que a gente precisa, nós conhecemos o que é preciso que seja feito. Não é? Mas, como foi apontado por uma das professoras, a questão da resistência é muito forte quando se trata de mudança da cultura escolar. Né? Se ele consegue identificar no conjunto dos seus professores, ou como a escola está organizada no estado do Acre, mudança na sua organização nesses últimos anos. Certamente, nós temos identificado, e por incrível que possa parecer, as mudanças são naquilo que é mais simples. Eu estava, antes de iniciar o programa, lembrando do Renato Russo, onde ele tem na música Índios uma frase que eu acho belíssima. Ele diz: quem me dera pelo menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Eu penso que a principal mudança no comportamento, digamos assim, da cultura escolar, foi que nossos professores, os nossos gestores, os nossos diretores estão identificando o seguinte: não adianta a gente querer discutir um monte de coisa, um monte de novidade, se a gente não está conseguindo garantir o feijão com arroz. Se a gente o cotidiano. O cotidiano, se a gente não está conseguindo garantir que os nossos professores planejem, que os nossos professores avaliem, que os nossos professores façam um diagnóstico dos seus alunos. Isso que é simples, que é básico, nós estamos conseguindo que as nossas escolas realizem. Professora Clélia, fazer uma complementação. Eu quero chamar a atenção, Hildo, para essa fase do planejamento que você citou, o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito há muitos e muitos anos como elemento introdutório de todo o planejamento, né? Mas quando você faz a sua abordagem, eu estou entendendo, estou vendo o diagnóstico como uma avaliação contínua. Então não é um diagnóstico que fez hoje, acabou, morreu, né? Isso. E depois nós vamos continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido a avaliação. Diagnóstico burocrático. Então eu acho que isso aí é fundamental. Agora, quando vocês fizerem esse diagnóstico, acho que o que deu também essa qualidade ao trabalho foi que vocês tinham clareza da concepção de educação que vocês queriam entrar. Quer dizer, o que significa diversidade lá no Acre? É diferente, né, quando você faz a composição desse caleidoscópio, dessa multi, né, lá no Acre, é diferente do meia região, que é a região centro-oeste, o estado de Goiás. Quer dizer, acho que isso foi o ponto, assim, central e que deu essa qualidade a esse trabalho, porque também não resolve só alterar salário de professores, se nessa alteração dos salários, que é necessária, é bem-vinda, é necessária, sempre, a gente não tiver clareza qual é o projeto que nós queremos construir. Nós temos um projeto nacional,
né, de escola que está ligado a um tipo de desenvolvimento de país também que nós queremos, mas nós temos um projeto que é regional. Eu falo que quem não tem o pé fincado na realidade não dá conta de lidar com a globalidade. Então, acho que o projeto seu, né, acerta direitinho isso aí, quer dizer, qual é o nosso regional para que a gente discuta o que é planetário, o que é transnacional. Parabéns, né? Professora, com licença, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa e no próximo bloco nós vamos estar conversando sobre universalização do ensino público, do ensino médio, recursos e construção de currículo. A gente volta já.